precursora. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Passemos agora a manifestação do presidente Zé D'Ambrós em homenagem ao tradicionalista Manuelito Savarez. Com a palavra da tribuna, presidente Zé D'Ambrós. Bom dia, colegas. Bom dia a toda a comunidade. Sabemos que em nosso estado moradores estão passando por muitas dificuldades em decorrência das enchentes. É realmente um momento de tristeza que exige nosso abraço e nossa solidariedade. E penso que, conforme podemos, estamos contribuindo, inclusive com a campanha de arrecadação, com um ponto de arrecadação, que está sendo um sucesso, aliás, um sucesso de solidariedade de todo o povo gaúcho. Está na nossa cultura a força da união e da persistência. Nela também moram expressões artísticas e valores que alimentam nossa coragem para resistir e retomar a vida. Começamos ontem a programação da Semana Farroupilha de nossa Câmara, semeando justamente essa capacidade de valorizar o que nossa terra semeou até hoje e de encorajar novas gerações a dar sequência ao tradicionalismo gaúcho. Esse arcabouço de valores e costumes enche nossa alma de esperanças e de emoções. No município, este ano, os festejos reverenciam o centenário da Revolução de 1923, guerra que deu origem à simbologia dos lenços que fazem parte da indumentária do gaúcho, opondo maragatos e chimangos. E o acampamento aguarda a comunidade lá nos pavilhões da Festa da Uva. Neste ano, nós, enquanto Câmara, estaremos lá com o nosso galpão Farroupilha. Também tivemos recentemente a sanção por parte do prefeito Adilói Domênico da lei número 8968, a qual reconhece os festejos Farroupilha como manifestação da cultura municipal para fins de registro como bem de natureza imaterial de Caxias do Sul. A lei nasceu da proposta do vereador, licenciado e secretário do Turismo, Ricardo Aneluz, aprovada por este plenário. Ainda precisamos lembrar de duas figuras ilustres do tradicionalismo que nos deixaram recentemente. São eles, Manuelito Savarez e Ernesto Lisboa. Manuelito era presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, escritor, historiador,
ex-patrão do Centro de Tradições Gaúchas Campo dos Bugres e foi coordenador da 25ª Região Tradicionalista em 1996 e 1997. Manuelito sempre marcou presença em iniciativas da Câmara e em 2001 recebeu do Legislativo caxiense a medalha Oneide Bertucci. Já Ernesto Lisboa era vice-coordenador da 25ª Região Tradicionalista e fez muito por nossa cultura campeira. O legado dos dois precisa ser por nós reverenciado. São pessoas que ajudaram a perpetuar as tradições gaúchas e pelo mundo. Um jeito de agradecermos pelo que fizeram é integrando nossa Semana Farroupilha. Obrigado, Dona Odila Savariz, que está presente, engrandecendo esse momento. Aqui no Parlamento temos uma programação especial que ocorre durante as sessões ordinárias, no Rancho do Bardoso. E nos pavilhões temos também uma programação. É só acessar nosso site, www.camaracaxias.rs.gov.br, ou redes sociais para saber, em detalhes, o que está sendo organizado e participar. Por isso, anuncio oficialmente para a programação e comemorações da Semana Farroupilha 2023 do Legislativo, nossa homenagem intitulada Programação Semana Farroupilha do Legislativo Caxiense, Manuelito Savariz 2023. E mais uma vez, queremos cumprimentar a esposa, do Manuelito, Dona Odila, que também esteve entre as homenageadas por essa casa com a medalha Oneide Bertucci em 2016. Enfim, meu abraço a toda a família Savariz pelo que fizeram e fazem em benefício da cultura gaúcha. Aceitem esta simples homenagem, mas de coração, recebendo com alegria o abraço apertado de todos os parlamentares deste Legislativo. Convidamos a todos para fazer esta Semana Farroupilha um instante cultural de respeito, alegria, integração e, por que não dizer, solidariedade. Emanando esperança, orações, incentivo a quem tenta se reerguer das intempéries que assolaram o nosso Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos participar de nossa Semana Farroupilha, Manuelito Savariz e, ao mesmo tempo, abraçar quem mais precisa. Logo teremos, então, a Marisol fazendo a declamação e amanhã o Cadore também está engrandecendo a nossa Semana Farroupilha. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Neste momento, convidamos a tradicionalista Odila Savariz para que venha até aqui à frente para receber uma lembrança dessa casa, em homenagem ao legado de Manuelito Savariz.
Dando sequência, após esta justa e bela homenagem, passemos agora a vereadora Marisol Santos irá fazer a sua declamação, a grande declamação. Era isso, Marisol Santos. Primeiro, então, deixa eu contar que é um improviso. O vereador, nosso presidente da casa, vai me amadrinhar, a gente chama isso, né? Vai ajudar aqui com que a gente tenha inspiração para esse momento. E eu quero contar primeiro aos colegas vereadores, a essa plateia linda que está aqui hoje com a gente. Odila, obrigada, viu? Por estar aqui também. Esse poema que eu escolhi para fazer hoje é uma poesia que eu gosto muito. Eu preciso contar um pouquinho da história dela para vocês, muito rápido. De um grande poeta, para mim um dos maiores, Aparício Silva Rilo. E ele escreveu esse poema em primeira pessoa. E é um recado para um menino do futuro. Como esse poema foi escrito há bastante tempo, foi publicado, acredito que pelos anos de 1980, mais ou menos, ele imaginava que o menino do futuro seria o menino do ano 2000. E nessa poesia ele fala um pouquinho sobre o que ele imaginava que seria o ano 2000 diretamente para esse menino. Graças a Deus, presidente D'Ambrosio, muitas coisas não aconteceram. Outras talvez a gente esteja se encaminhando, mas todas elas, absolutamente todas, valem para a nossa reflexão. Então, muito obrigada por me acompanhar. Vamos lá. De Aparício Silva Rilo, Memórias para um Menino no ano 2000. Eu sei que teus relvados serão verdes. Eu sei que haverá flores sobre a relva. Eu sei que escutarás cantos de pássaros e os verás entre ramas também verdes. Um verde de outro matiz que não aquele em que teus pés calçados estarão proibidos de pisar. Eu sei que haverá tanques. E nos tanques hectolitros de água verde-azul, e no claro das águas, tardos peixes, da cor de ouro alguns, prateados outros, e estranhas rãs manchadas de amarelo. E acima delas, a Vitória Régia, a graça de uma garça sobre ela. A tanto chegará a ciência de teus dias, menino do ano 2000, que relva e flores, água verde-azul, peixes coloridos, rãs, gráceis, garças serão fruto do invento, do cálculo, da técnica, da fria inteligência dos homens de teu tempo. Tudo sintético, tudo mecânico, menino do ano 2000, totalmente transistorizado, tudo e todos. Canto, a breve asa que tremula, a barbatana que dança, a rama que balança e até o vento, menino. Até o vento. Acharás os grandes parques parecidos com paisagens que ficaram nos filmes e slides que o computador, teu professor, fará rodar na imensa tela de uma sala imensa que se chamará, quem sabe, a sala do passado.
E os pássaros parecerão iguais. Os peixes parecerão iguais. As flores parecerão iguais, porque terão perecido, parecerão, mas não serão. Tu viverás o tempo da mentira, menino do ano 2000, um número qualquer nas megalópolis de aço polido sob um céu de chumbos. Eu fui menino antes de ti, 60 anos, e tudo então não parecia. Era o capim que era verde quando era tempo de seivas e de verdes. Era a flor que se abria para um voo de abelhas quando era tempo de flor e hora de abelhas. Era o canto do pássaro, dos pássaros, por entre ramas acuarem ventos que galopavam como potros livres por campos que não eram de tartã. Era a sanga, o arroio, era o lago, era o rio, era o caniço sobre as águas limpas e na fisga do anzol o lambari de pratas. Era na mão que o cerrava um frêmito de escamas e um riso de 10 anos que timbrava como um símbolo de prata sob o sol. Era meu pé descalço, que pisava as fundas trilhas que levavam gados aos bebedouros dos arroios fundos, onde lontras ariscas mergulhavam como um grito, afundando no silêncio. Era, menino do ano 2000, não parecia. Eram meus dentes a trincar nos matos azedos de araçás, rubros de amoras, leves de guabijus, mansas pitangas e um ouro de laranjas que as geadas faziam doces quando agosto vinha. Eu mesmo fabricava meus brinquedos, minha espada de tala de coqueiro, meu arco e flecha, minha atiradeira, minhas facas de arcos de barril, e aviões de 2 asas e pandorgas, que eram bandeiras da infância hasteadas no azul. Sabes, o céu da minha infância era limpo e azul. Sabia versos que meu pai sabia por haver aprendido de seu pai. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. E marchava para guerras de mentira ao compasso marcial dessa quadra singela, pisando firme para o rei do verso me sagrar seu primeiro capitão. E para que as moças bonitas de 8 anos me sagrassem também no coração. Tudo em meu tempo, meu menino, era e ser é muito mais que parecer. Era, menino, o seio de minha mãe, túrgido e manso. E o leite dele que eu sorvia quente em horas que não sabia, mas sentia. Era a cantiga de ninar que ela cantava e o menino que a seu canto adormecia. Eu fui menino antes de ti, 60 anos. E tudo então não parecia. Era, e era tanto e tão profundamente que eu jamais imaginei um piá diferente. Como tu, meu menino, no ano 2000.
Depois dessa declamação, a minha responsabilidade para amanhã ficou muito maior, muito maior. Parabéns à dupla Marisol e presidente Zé D'Ambrosio pela linda e bela apresentação. Nesse momento, passo a condução dos trabalhos ao presidente Zé D'Ambrosio. Obrigado, Cadore. Obrigado, Marisol. Informamos que, nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como vereadores e vereadoras inscritos no grande expediente de hoje.